Falou comigo? Quem planta, colhe aqui. Quem planta, colhe aqui. Se você planta adoração, com certeza o Senhor te exaltará. Não importa a área, Ele pode exaltar nas finanças, mas pode também exaltar no seu ministério, Ele pode te exaltar no teu chamado, Ele pode te exaltar no teu emprego, Ele pode te exaltar dentro do teu lar, no casamento. O Senhor vai te abençoar grandemente. Só planta. Só planta que vai colher. Aleluia, Jesus. Que alegria estar nessa casa. Quando eu cheguei em Anápolis, foi para cá que o Papai do Céu nos trouxe. Foi para essa igreja. E o Senhor nos trouxe para cá, e eu tenho certeza que os propósitos dele na minha vida eram extraordinários, porque hoje eu tenho colhido grandes coisas do Senhor. E eu agradeço a igreja que nos acolheu, a igreja que orou, que intercedeu, que abençoou no dia do nosso casamento, que foi aqui, nessa casa de oração. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Agradeço cada irmã intercessora. E agradeço o irmão Adriano pelo convite. Na hora que ele chegou, né, o culto estava acabando, ele chegou lá na igreja, eu assustei, porque eu não lembrava dele, né? E aí o marido chegou, depois a minha sogra e o pastor. Eu falei assim, ele é conhecido, né? Graças a Deus eu não estou... Porque a maioria que vem nos convidar chama por celular, né? Ele não, ele fez questão de estar ali, pegando na mão. Deus abençoe. E agradecer ao pastor Fernando, que nos conhece de longas datas, pela confiança. Deus abençoe pelo acolhimento da igreja, pela minha família maravilhosa que tem andado comigo nesse ministério que Deus nos concedeu, que tem também cantado para o Senhor, adorado ao Senhor, usado o dom que Deus deu a eles, né, para exaltar aquele que tudo pode fazer. Tudo pode fazer. Eles são meus intercessores. Enquanto eu estou de cá, eles estão de lá orando ao Senhor. E você também pode fazer isso. Abra a sua Bíblia, coloque-se de pé. Abra a sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Estamos vivendo em dias difíceis. E alguns hinos cantados aqui falou sobre isso. Falou que não é fácil mesmo. E os últimos dias o Papai do Céu já tinha relatado. Jesus já tinha nos alertado. Não serão dias fáceis. Não serão dias onde só haverá alegria. Não. E eu creio que aqui há pessoas que necessitam dessa palavra assim como eu. E o Senhor, enquanto eu estava preparando, o Senhor falou tudo comigo. E eu chorei aos pés do Senhor, agradecendo a Ele. Agradecendo a Ele porque essa palavra, ela é pura e verdadeira. Ela é verdadeira. Amém? Aonde diz a salvação é proclamada. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Cantamos agorinha que o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Em outras versões vai falar aos pobres, aos humildes. Enviou-me a ressaltar aos contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abermar liberdades aos cativos e oprimidos que estão presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê alegria em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor
a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Espírito Santo de Deus, Pai que estás nos céus, assentado no trono, que já recebeu a adoração desta igreja. Nesta noite, Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para que seja usada nas tuas mãos e que a tua igreja venha receber do alto do céu aquilo que cada um veio buscar nessa noite do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória e glória ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor. Jesus nos deu uma promessa. E essa promessa refere-se que Ele iria subir, preparar uma casa para nós. O Senhor está voltando, igreja. O Papai do Céu tem mostrado através dos acontecimentos que a palavra está se cumprindo. Mas no meio dessa promessa, Ele falou assim: eu vou, mas eu enviarei o meu Consolador. E Ele está aqui nessa noite. Ele está nessa casa de oração. E Ele já ouviu o teu coração, o teu gemido, a tua dor. Ele já acolheu todas as vossas súplicas. E está com Ele lá. O Senhor não faz promessa a qual Ele não cumpre. E quando Ele fala que Ele foi, mas que o Espírito dele, que é o nosso amigo, fiel companheiro, que jamais nos deixa sozinho e desamparado, Ele realmente está falando uma verdade. Ele não mente, Ele não falha, mas Ele é poderoso para cumprir em cada detalhe, com todas as vírgulas, o que Ele prometeu a mim e a você. Eu não sei qual é, já tem 20 anos que nós passamos por aqui, e eu não sei qual que é a dor da sua alma hoje. Eu não sei qual é o problema, a luta que você tem enfrentado, mas aquele que prometeu mandar o Espírito Santo é o mesmo que usou o próprio Espírito Santo para nos ungir, para vencer todas essas situações que passamos. Todas essas lutas que vivemos é para fortalecer, para que alcancemos o galardão e a salvação, a qual Ele nos manda proclamar todos os dias. O culto hoje é de missão. Alguém aqui que não se entregou verdadeiramente a Jesus? Todos aqui se entregaram verdadeiramente, se encontram salvos na presença do Espírito Santo. Aleluia. E falar essa palavra de missão aos nossos corações. E a missão maior foi do missionário Senhor Jesus, que veio para salvar-nos, libertar-nos, curar-nos. O pastor fez uma oração de urgência neste altar. Toda a igreja orou. E aquele que tem fé alcança a bênção a qual nós clamamos ao Senhor. E quando eu olho essa palavra, eu me lembro dos cativos, dos oprimidos. Mas eu estou assim. Eu estou me sentindo numa prisão. Eu não consigo alcançar. Eu não consigo sair. Eu não consigo ser liberta dessa situação que eu estou aqui. Nós estamos então pregando a palavra daquele que nos mandou pregar, para que nós também sejamos livres. E todos aqueles que estão doentes, cativos, oprimidos, necessitados, encontram-se hoje aqui na presença do médico dos médicos, do advogado fiel, do juiz perfeito e justo, que não
dar a vitória. Mas Ele trouxe para nós algo especial. Ele mandou sobre nós uma unção. Ele nos revestiu do óleo da unção, o óleo da alegria, aquele que traz gozo, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao caos. O Senhor Deus trouxe para nós uma alegria, um contentamento que não me faz esquecer dele, mesmo na hora que eu estou cativa. O povo de Israel se encontrou muitas das vezes oprimido e cativo, prisioneiro, mas sabia que no céu havia um Deus cujo nome era maior que todos os deuses, a qual a terra se adorava. E era nesse Deus que eles se apegavam. Era nesse Deus santo, forte, poderoso, justo e fiel. Santo, forte e poderoso é o Senhor dos Exércitos, a qual esta igreja proclama, adora e ainda serve com alegria, mesmo em meio aonde não tem resposta. Mãe, eu orei e não obtive resposta. Eu orei e eu clamei ao Senhor. O irmão Adriano falou 40 anos procurando, sem resposta por muito tempo. Mas sabe o que fez ele encontrar a resposta? A persistência. A persistência em buscar no Senhor até encontrar. Porque o Senhor fala na palavra: aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que procura, encontrará. Portanto, igreja, não cessamos, mas vamos continuar e permanecer no altar do Senhor. Ali é onde a gente encontra a resposta. É ali onde a gente encontra a saída. É ali onde a gente encontra a salvação para a nossa família. É ali onde a gente encontra a transformação que nós precisamos. Porque a vitória vem no momento que nós realmente renunciamos o velho eu e encontramos verdadeiramente com aquele que nos transforma e nos leva para a luz da salvação. Ele proclamou a salvação. Ele nos trouxe a libertação. E chama-se Jesus de Nazaré. Se alguém aqui nessa noite com o coração assim, ó, contrito, desanimado, triste, abatido, assolado, sou eu que estou falando não, é o Senhor vosso Deus. Eu vos tiro dessa situação. Eu sou o Deus que ainda faço por aqueles que amam a justiça e odeiam a iniquidade. Eu sou Deus. Lá em Salmos fala, Deus é Deus e Ele faz. E fala ainda mais, que aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade é revestido, é ungido com óleo de alegria do Senhor. Crente não anda triste, cabisbaixo, esmurecido, para baixo não. Crente que é fiel ao Senhor, sabe que a luta vai passar, sabe que a dor vai cessar, e sabe que o Senhor Deus que está no céu tem vitória para dar. Você crê? Você crê no Senhor vosso Deus? Porque foi dele a promessa. Não é do pastor, não é da igreja, não é da missionária, não é da diaconisa, não é do círculo de oração, não é do líder, mas é do Senhor Jesus, o vosso Salvador. Ele está aqui hoje para dar a bênção, para entregar a vitória, a chave que você tem procurado para aquela porta que há muito tempo está fechada. O vosso Deus está aqui hoje para te entregar. E pelos olhos da fé contemple ainda agora, o anjo do Senhor está passando.
Porque se você não viu com os seus olhos da fé, eu contemplei anjos neste lugar, adorando juntamente com a igreja, adorando a Deus juntamente com o povo de Deus. E o Senhor, que está te observando, que conhece o vosso coração, que conhece as suas súplicas e as suas orações, que vocês têm feito na cama, ajoelhado lá na sua cama, e às vezes até mesmo deitado porque não tem força mais para ajoelhar. Ele está aqui hoje para te entregar bênção. Ele está aqui hoje para te entregar vitória. Mas para isso é preciso amar a justiça e odiar a iniquidade, a injustiça. Aquele que anda de mão dada com a injustiça. Ah, mas o que tem? Não é eu que estou fazendo, é ele, é ela. Não é eu que estou aprontando, é ele, é ela. É conivente com o pecado, com a injustiça. E o Deus do céu odeia a justiça e quem anda como injusto. Agora, se eu e você se levantar e cumprir a nossa missão nessa terra, que é anunciar em todo canto dessa terra as boas novas e o grande dia do Senhor, o Senhor vai te honrar, vai te abençoar. Portas do céu irão se abrir sobre você, sobre seu lar, e as bênçãos do Senhor irão te alcançar. Quando pregamos a palavra do Senhor e olhamos essa palavra, ano aceitável do Senhor, eu estive pesquisando, Senhor, o que é o ano aceitável? O que o Senhor quer falar conosco sobre o ano aceitável? Então o Senhor fala para mim, ao meu coração, aonde eu estava orando, Senhor, eu não quero levar de mim mesmo, eu não quero que a igreja saia de lá como entrou, eu não quero que eu saia de lá como eu entrei, mas eu quero que o Senhor nos traga uma interpretação, a tua palavra ao nosso coração, o que o Senhor tem para nos revelar, qual é o ano aceitável do Senhor. Será que foi só no tempo de Noé, aonde ele mandou dilúvio, destruiu todos aqueles que estavam caminhando com injustiça e permaneceu só o justo? Será que hoje o Senhor não olha mais para o teu povo, que é o ano aceitável hoje para nós? E o Senhor abriu os meus olhos e disse: o ano aceitável do Senhor é a minha graça. É a minha graça. Aquele que não está debaixo da minha graça sofrerá as consequências, mas aquele que anda na minha graça alcançará, mesmo sem merecer, a misericórdia, a salvação, a libertação, a cura, a transformação que eu tenho para dar. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E a igreja, por muitas das vezes, eu não digo aqui, mas em outros lugares, por onde a gente anda, tem deixado esse Deus por coisas materiais, tem adorado este mundo, tem andado como a estrada de mão dada, tem apaixonado pelo pecado. Aleluia. Mas o Senhor tem falado: estamos nos últimos dias. A minha igreja precisa se despertar, precisa acordar, precisa estar em alerta, porque eu estou indo buscar uma igreja que ama a justiça. E que não importa a situação que eu estou passando, qual é a necessidade, eu vou buscar a minha igreja. O vosso Deus tem promessa, e lá onde Ele nos prometeu que vamos habitar juntamente com Ele, lá não haverá necessidade, dor, lá não haverá doentes, lá não haverá ninguém que tem que abrir de cá, fechar de cá porque deu errado. Não, lá o Senhor vosso Deus tem prometido que é lugar de gozo, que é lugar de paz, que é lugar de tranquilidade, aonde a gente não precisa preocupar com a conta de energia, não precisa preocupar com a despesa vazia, não precisa preocupar, mas o Senhor será adorado por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor! Deus está voltando, a promessa está se cumprindo e a igreja vai subir, a igreja não vai ficar aqui, a igreja que ama o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que segue os passos do Senhor, não ficará para ver
dia, mas estará no céu adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio que todos estão por dentro da guerra. Eu creio que aqui todos estão bem informados. E olha para a palavra do Senhor, aonde João falou todas aquelas palavras em Apocalipse. O que iria acontecer? Tudo está desenhado em cores e sons. Hoje, essa palavra que era só letras, hoje ela está desenhada para todo mundo ver. Todo mundo está vendo a palavra de Deus se cumprindo. E nós precisamos então estar alinhado com o Espírito Santo de Deus, que nos ungiu, que nos capacitou, que nos enviou, que nos preparou para anunciar para aqueles que estão dispersos essa boa e nova palavra, porque ela se renova todos os dias. Alguns vão falar: eu ouço isso desde que eu nasci. Eu ouço isso, eu falo, eu ouço isso. Jesus está voltando, mas eu nunca tinha visto tanta coisa se cumprindo como é nesse tempo. E a nossa geração, igreja, a nossa geração precisa estar preparada, cheia da unção de Deus, anunciando as boas novas. Mas, irmã Ellen, eu não tenho condição de fazer missão, de sair pelo mundo. Dentro do seu lar você é um missionário. Dentro da sua casa você tem que discipular os seus, ensinar a palavra do Senhor, seja com palavras, seja com ações, seja com vivência. Dentro do seu lar você foi chamada para ser instrumento do Pai nessa terra. Muitas das vezes a gente quer sair Brasil afora, mundo afora, ir para outros países para levar a missão. Mas a missão começa dentro de casa. A missão começa dentro de mim. Se eu não odiar o pecado, não tem como eu levar a boa nova do Senhor. Se eu não odiar a iniquidade, não tem como eu pregar a palavra do Senhor. Se eu não abominar as coisas deste mundo, não tem como eu ser exemplo dentro do meu lar e pregar a palavra do Senhor para os meus, porque são os primeiros que irão ver. São os primeiros que estarão vendo. E eu anotei tanta coisa, igreja, mas o Senhor me levou lá no outro lugar, aonde Ele queria, porque dentro do meu lar, eu falei: não deixa eu falar nada que não é de mim, nada que venha de mim, mas tudo que venha do Senhor. O Senhor tem essa palavra para mim e para você nessa noite. Se levante, se posicione, se prepare, porque o Espírito Santo já te ungiu, já te capacitou. Está na hora de você pôr sua armadura, levar a sua espada juntamente com você e levar a boa nova por onde quer que você passa. Você tem boca para falar o que Deus mandou falar. Você tem corpo para expressar o que o Senhor mandou expressar. E o amor do Senhor, essa é a palavra. A salvação precisa ser proclamada. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais pernas para andar, eu não tenho condição física para fazer nada. Ore por aqueles que você sabe que necessita de salvação, que necessita dessa palavra. Mas é como eu te falei, é eu que preciso hoje, porque a minha alma está angustiada. O meu coração está apertado. Eu não suporto mais a cruz que eu tenho levado. São anos e anos de luta e eu não suporto mais. Mas você tem algo que o mundo não tem. Você tem a alegria do Espírito Santo de Deus. Isso basta. Isso basta para mim, para te caminhar nessa terra, levando e anunciando as boas novas do Senhor. Quando eu olho lá em Lucas, aonde Jesus, o próprio Jesus, ele traz uma palavra, ele está viajando, então ele chega nessa cidade de Betânia, e ali o próprio Jesus
que é missionário e traz boas novas. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda parte. E lá no versículo 18 do capítulo 4 diz assim, aonde Jesus pega o livro e ele começa a ler o que está escrito, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor termina de ler o próprio Jesus, ali na sua cidade natal. Ele termina de ler, fecha e senta. Todos estão olhando para ele, todos estão assistindo ele, esperando algo diferente, extraordinário para eles ali naquele lugar. Ali tinha gente rica, tinha gente de toda classe social. E os donos da razão, os poderosos, esperavam uma atitude que Jesus não teve, em dizer: e hoje se cumpriu esta escritura, e quem escuta essa escritura que estou falando está se concretizando hoje. Sabe quem é o vosso Deus? Isaías, nesse tempo antes de Cristo, ele veio, trouxe essa promessa. E quando Jesus vem, ele tem o prazer, na sua cidade natal, de revelar que ele era o próprio, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, e que ele estava ali para quem? Para os pobres, para os oprimidos, para os fracos, para os necessitados, para os sujos, para os prisioneiros, para os negativados. Sim, o Senhor estava por eles. Eu preciso de Jesus. Eu sou uma pessoa que sou necessitada de Jesus. Só esses encontrarão Jesus. Pois aqueles que batem no peito, eu falo de riqueza, igreja, não é de dinheiro, eu falo de riqueza, de poder, eu falo de pessoas que se encontram em um mundo onde o ego delas é maior. Esses são aqueles que aborrecem o Senhor vosso Deus, pois eles não reconhecem que são necessitados, pobres, oprimidos e que precisam de Jesus para os salvar. Então Jesus fala: eu vim, mas eu vim para os oprimidos, os fracos, os abatidos, os necessitados, os que estão presos, para que haja então na vida desses salvação, libertação, cura, regeneração, restituição. Foi para esses que eu vim. Então começam a tirar Jesus, e Jesus então sai daquele lugar, mas com a palavra falar aos corações daqueles que precisavam ouvir. E hoje não é diferente. O vosso Deus está na casa, e quem aqui se encontra necessitado, precisando do Senhor, Ele pode te socorrer ainda hoje. Ele pode te socorrer daquela situação a qual você e Deus conhece, a qual você e Deus têm falado, sentado um de frente para o outro. Jesus, aqui, papaizinho, eu estou assim, e eu preciso dessa saída. Aqui me traz uma oportunidade de mudar a situação. E o Senhor traz, e o Senhor faz, e o Senhor opera para aqueles que creem, para aqueles que amam o Senhor e andam em justiça, na justiça do Senhor, porque a justiça do homem é falha, é fraca e traz opressão para os corações, mas a justiça do Deus vivo, ela é poderosa e libertadora.
Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 4, de Isaías 61. E edificaram os lugares antigamente assolados. Quem é poderoso para fazer isso? O vosso Deus. E restaurarão os anteriormente destruídos. O Senhor sabe o que precisa colocar. Se é tijolinho por tijolinho, Ele vai colocar. Se precisa remover móvel velho e colocar coisa nova, Ele fará. Mas o Senhor não vai deixar o seu ambiente desolado, destruído. Ele vai renovar na sua casa, na sua vida, na sua mente. Basta entregar verdadeiramente aquele que opera e faz grandes maravilhas. Porque pode passar geração em geração, Ele continua o mesmo. E eu costumo falar que esta palavra que vos hoje foi entregue tem mais de 2000 anos. Esta palavra não morre, não é esquecida, por mais que o mundo tente fazer com que ela seja desaparecida. O vosso Deus renova, o vosso Deus traz nova coisa para esse povo, para a nova terra, para aqueles que o adoram. Igreja, está na hora de se levantar, de se posicionar e falar então ao mundo que o Senhor é salvação, é libertação, é restituição, e que Ele fez na sua vida e fará na vida deles também. Esse é o Deus. Esse é o Deus de graça. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus de misericórdia, o vosso Senhor e Salvador. Esse é o Deus que opera grandes coisas. E como nós já falamos nesta noite, Jesus está voltando. Não deixe para depois. Se há algo ainda dentro que precisa ser moldado, se há algo ainda dentro que precisa ser transformado, fala: Senhor, eu preciso dessa transformação, eu preciso dessa libertação, Senhor. Molda, transforma, porque eu quero o caráter de Cristo, eu quero o caráter do Espírito Santo, eu quero o caráter do Senhor na minha vida, porque só esses herdarão os céus. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Aleluia. Igreja, nós não merecemos esse amor incondicional, tremendo, puro e verdadeiro. Mas para finalizar, eu digo a você que não é o amor da Ellen, não é o amor do pastor, não é o amor do círculo de oração. Não, este amor que vos é entregue é o próprio Jesus que tem para. É o próprio Senhor, o Salvador, Jeová. Amém? Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações.